salvação, ressurreição e arrebatamento. As perguntas. Pregou aos espíritos em prisão e os levou para si. Não é o mesmo que ressuscitar o corpo e arrebatar em corpo transformado? A primeira ressurreição é no arrebatamento ou junto com as duas testemunhas. A segunda ressurreição é o último evento na terra para o trono branco. No arrebatamento, os vivos serão transformados e os que morreram em Cristo já estão no seio de Abraão. Num piscar de olhos, os que estão no seio de Abraão irão de lá para lá mesmo, fazendo parte da igreja. Os do seio de Abraão encontrarão ao Senhor nas nuvens, assim como a igreja que ainda estiver viva na terra. O arrebatamento é muito rápido. Não subiu ao coração do homem para se poder descrever. Ficamos com o que o Senhor falou em parábolas. As chaves do inferno é uma tipologia e uma linguagem figurada, mas o Senhor estava falando de morte, cova e sepultura. A todos atrairei a mim, não se referia somente aos que estavam em prisões, mas a todos, todas as pessoas, em todos os lugares. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Salvação, ressurreição e arrebatamento. Pregou aos espíritos em prisão e os levou para si. Não é o mesmo que ressuscitar o corpo e arrebatar em corpo transformado? Amados, segundo a crença da maioria, quando Jesus Cristo disse: "Quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim", se referia aos espíritos que estavam em prisões, aos quais ele pregou durante os 3 dias de sepulcro. Mas ele disse que atrairia a todos. O que se aprende sobre o momento e dia da morte do homem é que o corpo volta para a terra e ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Em caso do corpo já desfeito, é como semeado na terra. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em vigor. Semeia-se corpo natural, animal, carnal, e ressuscita corpo espiritual. Também a promessa de Deus é um novo corpo em incorrupção. Assim, pôde levar consigo aos que estavam em espírito e em prisões. A primeira ressurreição é no arrebatamento ou junto com as duas testemunhas. Ora, quando Paulo escreveu que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, estava se referindo à trasladação ou arrebatamento dos 144.000, juntamente com as duas testemunhas do Apocalipse. Mas a exatidão da linguagem de discernimento abrange com fidelidade a admissão de que, mesmo num piscar de olhos, no tempo instante do arrebatamento, haverá ressurreição, transformação e assunção aos céus, além das nuvens, ao encontro do noivo. Em se crendo na possibilidade de somente 2 ressurreições, na primeira, em tempos celestiais não humanos, participam a igreja e os 144.000, uma vez que farão parte nas bodas do Cordeiro no milênio celestial, até que sejam novamente vistos no fim de tudo, em glória, vindo com a esposa do Cordeiro, com poder e grande glória, quando
todo olho o verá. A segunda ressurreição é o último evento na Terra, já para o trono branco. Sim, é a ressurreição final, mas crida como a segunda ressurreição, e ocorrerá já para o juízo e se cumprirá quando o Senhor vier sobre as nuvens com poder e grande glória, com anjos e arcanjos, trombetas de Deus, e a igreja já esposa do Cordeiro, para reinar e estabelecer o trono branco. Quando o fogo dará conta dos seus mortos, a água dará conta dos seus mortos, e uns ressuscitarão para o gozo e alegria eternos, e outros para a vergonha e desprezo eternos. Uns para a direita de Jesus Cristo, Senhor dos vivos e dos mortos, outros para a esquerda do juiz, para Jesus, Deus Todo-Poderoso. É em seguida a esta ressurreição que ocorrerá a separação definitiva dos destinos dos homens. Estão tipificados como bodes ou ovelhas. Vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos. No arrebatamento, os vivos serão transformados, e os que morreram em Cristo já estão no seio de Abraão. Como está escrito, e como leis? E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Esses irmãos não seriam somente os 144.000, nem os que estavam em prisão quando Jesus Cristo desceu até lá e pregou, mas a todos os perseguidos por causa do Evangelho de Cristo. Lucas 16, 22 a 23, Apocalipse 6, 9 a 11. Num piscar de olhos, os que estão no seio de Abraão irão de lá para lá mesmo, fazendo parte da igreja. Amados, há perguntas que nos fazem, que nos detêm diante de um basta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda bem que ele mesmo disse basta quando lhe perguntavam, e as respostas não subiam ao coração do homem, nem eram ouvidas, nem eles entendiam. Todos nós temos interrogações acima do alcance de nossa capacidade de cognição para uma resposta de Deus, mas nos confortam as Escrituras, como está escrito: os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Hoje estarás comigo no paraíso. Elias subiu num redemoinho com carros e cavalos de fogo. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o Senhor do céu e da terra disse: para que onde eu estiver, estejam eles também.
para que vejam. E nos assentou nos lugares celestiais em Cristo. Estas palavras nos garantem, no assim que morremos, subirmos ao Senhor logo, hoje, mesmo em um dia de nudez, vergonha e de calvário. Hoje estarás comigo no paraíso. Os do seio de Abraão encontrarão ao Senhor nas nuvens, assim como a igreja que ainda estiver viva na terra. O arrebatamento é já um assunto celestial, fenômeno que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que, se não entendemos quando ele fala das coisas terrenas, muito menos entenderemos se nos falar das virtudes celestiais, porque o arrebatamento é atemporal, tão grande e tão rápido que não cabe nos tempos dos homens. Somente um piscar chega perto da figura ou tipologia mais aceitável à cognição humana.